No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um período da história conhecido como período renascentista ou Renascimento. O Renascimento ele é uma fase extremamente importante porque ela faz uma transição entre o período conhecido como Idade Média para mais tarde o período que vai ser conhecido como a Idade Moderna. Então, o Renascimento é essa fase de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então é um período com vários avanços, com muitas mudanças na sociedade europeia também, mas principalmente com muito destaque para as artes. Ele é um período extremamente conhecido na questão artística, tanto literária quanto as artes plásticas. Então a gente vai ver um pouquinho sobre as fases do Renascimento. Afinal de contas, o Renascimento é dividido em 3 fases. Como vocês podem ver, ela é dividida na fase 300, que é no século XIV, a fase 400, no século XV, e a fase 500, no século XVI. Então, essas são as 3 fases do período renascentista. Vamos perceber também que essas 3 fases são muito distintas. Então, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, o Renascimento ele foi se desenvolvendo mais e se aperfeiçoando mais para ter uma característica muito própria. A primeira fase, que é conhecida como a fase 300, ela recebe esse nome porque ela surgiu ali no final do ano de 1300. Então, por isso recebe esse nome de 300. E ela surge numa cidadezinha italiana chamada Florença. É uma cidade que até hoje existe, né? Obviamente. E por quê? A Itália acabou se tornando o berço do Renascimento. Um motivo muito simples. A Itália ela dominava os portos marítimos ali do mar Mediterrâneo. Então, qualquer embarcação que viesse do Oriente automaticamente teria que passar por esses portos italianos, especificamente esse porto de Florença. Então, muitas novidades, muitos estrangeiros, muitas coisas novas que vinham do Oriente passavam por Florença. E isso foi se desenvolvendo dentro dessa cidade. Então, muitas novidades, principalmente na área artística, na medicina, na filosofia, enfim, no geral, se desenvolveu muito nessa cidadezinha. Então, por isso que o Renascimento ele é sempre caracterizado como sendo nascido nessa cidade chamada Florença, que fica na Itália. Como eu havia dito anteriormente, o Renascimento, né, ele é um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Então, a gente nota que nesse período de transição, questões humanistas, ou seja, questões mais voltadas para o homem, para o ser humano, elas acabam florescendo mais. O porquê que isso é um fato importante para a gente falar? Porque no período da Idade Média é conhecido que o que predominava era a religião. Então o homem ele estava ali em segundo, terceiro, último lugar. O que ficava sempre em primeiro lugar na vida das pessoas, na sociedade, era sempre a religião. Tudo era explicado baseado na religião. Já no período renascentista, que é esse período de transição, né? Entre a Idade Média e a Idade Moderna, a gente tem aí o homem agora como centro ali da sociedade, né? Como sendo algo que deve ser importante, que deve ser estudado. Então, é essa fase, esse período de transição extremamente importante para a nossa história até hoje em dia, né? Essa primeira fase, ela é uma fase ainda muito nova, não tem muitas técnicas desenvolvidas, mas a gente já tem alguns artistas que se destacaram. Como, por exemplo, nós temos Giotto, temos o escritor Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, que são escritores que desenvolveram obras extremamente importantes nesse período e o diferencial era que foram obras que misturavam a religião com o humano, né, com o humanismo, algo extremamente inovador. Então a gente vai ver algumas imagens dessas obras. Nós temos aqui primeiro Giotto. É, essa imagem é importante com uma imagem de comparação para as obras que a gente vai ver aí na frente, né, do slide. Mas vocês podem perceber que já é algo que ainda traz questões religiosas muito fortes, tá? Como, por exemplo, na Idade Média, todas as obras, tanto literárias quanto plásticas, elas eram sempre voltadas para a questão religiosa, obviamente, e também para aquela questão do cavaleiro, da dama, uma coisa bem mais pura. E um detalhe importante
que o Renascimento traz é que a partir desse momento os artistas vão começar a assinar os seus nomes nas obras, o que não era possível ser feito durante a Idade Média. O artista ele fazia a obra dele, mas ele não podia assinar, colocar a sua autoria. A partir do Renascimento é algo que será permitido. Então, todas as obras nós sabemos quem são os artistas porque está lá assinadinho. Então, nós temos aí 2 exemplares de pinturas do pintor Giotto. Temos agora Dante Alighieri, que foi um grande escritor da cidade de Florença também. O livro dele mais conhecido é chamado A Divina Comédia e ela é dividida em 3 volumes: Purgatório, Inferno e Céu. Tá? Então, nós temos esses 3 volumes da Divina Comédia, escrita pelo Dante Alighieri, onde ele faz uma menção de um herói que acaba tendo que atravessar essas 3 fases aí do pós-morte para poder encontrar a sua amada. E uma das características muito marcantes desse livro do Dante é o Inferno de Dante, que às vezes é citado em poemas, em músicas, porque ele descreve especificamente cada etapa do inferno onde esse grande herói dele, do livro, passará para poder encontrar a sua amada. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro é que no decorrer dessa excursão, vamos dizer assim, que esse herói faz, ele vai se deparando com grandes personalidades da história, como César, Nero, Jesus Cristo. Então ele tem várias passagens muito legais. Temos em seguida Giovanni Boccaccio, que a sua grande obra mais conhecida é Decameron, também que é um livro muito legal. Aí partimos então para a segunda fase, né, o segundo período do Renascimento, que surge ali no ano de 1400, né, nos anos de 1400, por isso o nome da fase ser 400. Essa é a fase de consolidação das artes, tá? Então, nessa fase aí, os artistas já vão estar muito mais consolidados. O ser artista, né, a profissão ser artista, ela já é mais reconhecida e muito mais respeitada, até mesmo pelo fato que eu falei anteriormente de que agora os artistas podem anotar, né, assinar ali por suas obras. Temos aí como destaque Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi, também como grandes artistas desse período. Porém, temos aí um personagem extremamente importante nessa fase do 400, que talvez se não fosse por eles, o Renascimento não seria o que é hoje ou o que foi na época, né? Que são os mecenas. Ser um mecena, praticar o ato do mecenato, nada mais era do que financiar as artes. Qualquer pessoa no período do Renascimento, que tivesse muito dinheiro, podia fazer isso. Então, eram reis, príncipes, duques, nobres, burgueses também. Eles podiam contratar um artista e ficar pagando ali como se fosse um salário para que esse artista fosse criando as obras que ele quisesse. E aí, muitas obras ficavam para o mecena, ou muitas vezes era dado de presente, mas era uma forma de financiar. Acabou que esse ato de ser um mecenas se consolidou tanto nesse período do Renascimento que era meio que um status ali social você ser um mecenas, você ter um artista ali trabalhando para você. Então, grandes artistas só puderam criar suas obras graças a esses mecenas, como, por exemplo, os Leonardo da Vinci, Michelangelo. E uma das grandes famílias italianas que foram mecenas e que financiaram muito as artes nesse período são a família Médici. Eles eram os maiores mecenas nessas fases aí do Renascimento, tá? Então vamos agora um pouquinho das obras de alguns artistas da segunda fase do Renascimento. Nós temos aí Sandro Botticelli com o Nascimento de Vênus. Já dá para perceber uma grande mudança na pintura comparada às pinturas de Giotto, né, que é um artista que surge ali na primeira fase do Renascimento. Então a gente tem mais características do corpo humano, algo que não era permitido na Idade Média. Então, uma pintura dessa no ano de 1100, 1200 era inviável de ser feita, com tanta nudez ali aparecendo. Então, como o Renascimento ele traz essa ideia do humanismo, né, do ser humano, então a gente já consegue ter vislumbrar essas imagens. Então, nós temos o Nascimento de Vênus. Também temos uma outra característica muito forte do Renascimento, é esse resgate da cultura grego-romana clássica, da cultura grego-romana antiga. Então, a gente vai ver muitos personagens, deuses romanos, deuses gregos, sendo
sendo caracterizados, sendo pintados em suas obras, nas obras desses artistas. Temos ainda Sandro Botticelli com o quadro Primavera, onde nós temos aqui as primas, né, as ninfas da primavera, que também é uma característica muito forte da cultura grega, da cultura romana antiga. Temos Felipe Brunelleschi, que construiu, ele era um arquiteto, ele construiu essa capela, e o que diferenciava ela era justamente essa redoma, aí redonda, que para uma igreja era algo inusitado. Então, ele acabou entrando na história por conta dessas nuances dele arquitetônicas muito modernas para a época. Por fim, nós temos a última fase do Renascimento, que surge, assim como o nome cinquecento, nos anos de 1500. Nessa fase, os artistas eles já começaram a ter uma independência de conseguir fazer as suas obras um pouco mais distantes da religião. Então, não necessariamente tinham que ter temas religiosos, apesar de que ainda veremos temas religiosos, porém um pouco fora dos padrões que a Igreja Católica ali estipulava. Por falar em Igreja Católica, a gente pode também mencionar que a Igreja Católica também foi um mecena, os papas na época também eram mecenas, também financiavam esses artistas. Um dos artistas que era financiado pela Igreja Católica é o Michelangelo. A gente já vai ver agora algumas obras que ele fez especificamente para a Igreja Católica. Nessa fase, nós temos destaque de artistas que são conhecidos e que suas obras estão aí à disposição até hoje em dia, né? Talvez seja a grande fase de ouro do Renascimento. Nós vamos ter Leonardo da Vinci, Donatello, Zanzio, Michelangelo. Então, é a última fase, mas em compensação é a fase de ouro do Renascimento. Então, vamos começar nossa jornada com Leonardo da Vinci, que ele não era apenas um pintor, apesar de a gente ter essa imagem das obras dele, a maioria serem as pinturas, mas Leonardo da Vinci era um grande inventor, um grande arquiteto, um grande engenheiro. O primeiro protótipo de um helicóptero foi o da Vinci que elaborou, de asa delta foi o da Vinci que elaborou, fora suas pinturas também que são maravilhosas, né? Então nós temos a mais conhecida do mundo, a Mona Lisa. Temos também a Santa Ceia, que é bem polêmica essa imagem, mas aí seria um assunto para um outro vídeo, porque são teorias que foram criadas a partir dessa pintura dele, que foi uma pintura encomendada pela Igreja Católica. Partimos agora para Donatello, que ele era um grande escultor. Então, nós temos uma réplica de uma... Perdão, nós temos uma imagem de uma escultura do Donatello. Rafael Zanzio, que é um dos mais novos também desse período. A pintura dele também já é um pouco diferente. Uma coisa que o Rafael Zanzio traz e aperfeiçoou bastante foi a questão da perspectiva na pintura, né? Você conseguir perceber o que está na frente, o que está ao fundo da pintura. Então, o Rafael Zanzio era muito... A experiência dele, o foco dele era justamente trabalhar esses tipos de perspectivas em suas pinturas. Temos agora Michelangelo. Aqui a obra, como eu falei, né, o Michelangelo ele também foi financiado pela Igreja Católica nesse período. E nós temos aí o teto da Capela Sistina, que fica dentro do Vaticano, que é a sede oficial da Igreja Católica e que foi encomendada por ele, né? Esse tipo de pintura ela é chamada de ar fresco, porque ela é uma tela enorme, nesse caso, né, um teto, uma parede enorme, com várias pinturas específicas. Então, tem vários personagens, várias passagens da Bíblia nessa pintura. É extremamente linda. Temos também a criação de Adão, também é uma pintura do Michelangelo, e essa pintura ela está naquele afresco, ela está contida aqui nesse afresco da Capela Sistina, mas especificamente ela é muito, muito bonita, né? Ela sempre teve esse destaque, que é o momento em que Deus cria Adão. Temos aqui Davi. Michelangelo não era apenas um pintor, né? Ele também era um grande escultor. Então, nós temos aqui Davi, também, que é uma das esculturas mais conhecidas dele. E é isso. Fim, obrigada, deixa o like e se inscreve no canal.